Imagine por um momento estar preso em um porão escuro, apertado, com centenas de outros homens, respirando um ar fétido e quase irrespirável. O calor é insuportável, a sede consome seu corpo, e você sabe que a qualquer momento a morte pode chegar. Mas o que você não imagina é que essa morte virá justamente das mãos daqueles que deveriam ser seus salvadores. Com essa expansão territorial, veio também a captura de centenas de milhares de soldados aliados, principalmente britânicos, australianos, holandeses e americanos. Esses prisioneiros eram utilizados como mão de obra escrava para construir ferrovias, aeroportos, fortificações e trabalhar em minas. Quando a guerra começou a se voltar contra o Japão, a partir de 1943, surgiu a necessidade urgente de transportar esses prisioneiros para o território japonês, onde seriam empregados em indústrias de guerra. O transporte era feito através de navios mercantes convertidos, que os prisioneiros apelidaram de navios do inferno, ou Maru do inferno, referência ao sufixo japonês usado nos nomes das embarcações. A embarcação transportava aproximadamente 1.800 prisioneiros de guerra americanos, a maioria sobreviventes da terrível Marcha da Morte de Bataan. Os homens foram literalmente empacotados nos porões do navio, com espaço tão limitado que muitos tinham que ficar de pé durante dias inteiros. O primeiro torpedo atingiu o Arizan Maru em cheio, causando uma explosão devastadora que rasgou o casco da embarcação. A água começou a invadir rapidamente os porões onde os prisioneiros estavam confinados. O pânico foi instantâneo e absoluto. Os guardas japoneses, em seu desespero para salvar as próprias vidas, não apenas se recusaram a abrir as escotilhas dos porões, como em muitos casos, as trancaram para evitar que os prisioneiros subissem ao convés. Centenas de homens ficaram presos nas águas geladas e escuras dos porões que afundavam, gritando desesperadamente por ajuda que nunca chegaria. O Lisbon Maru, afundado em outubro de 1942, levou consigo mais de 800 prisioneiros britânicos. O Montevideo Maru, torpedeado em julho de 1942, causou a morte de aproximadamente 1.050 prisioneiros australianos e civis, tornando-se a maior perda marítima da história militar australiana. O Junior Maru, atingido por torpedos em setembro de 1944, afundou com mais de 5.600 pessoas a bordo, incluindo prisioneiros de guerra, holandeses, britânicos e trabalhadores forçados asiáticos. Estima-se que, ao longo da guerra, mais de 21.000 prisioneiros aliados morreram nesses naufrágios, vítimas da recusa japonesa em identificar adequadamente os navios de transporte. Aqueles que conseguiram escapar dos porões enfrentaram outro pesadelo: o oceano aberto, sem coletes salva-vidas adequados, em águas infestadas de tubarões, onde a combinação de fanatismo militar, desprezo pelas convenções internacionais e as realidades brutais da guerra submarina resultaram em tragédias que poderiam ter sido evitadas. Esses eventos nos lembram que, mesmo nas guerras mais justificadas, existem vítimas inocentes, cujas mortes carregam uma ironia e uma injustiça que transcendem as divisões entre aliados e inimigos. A memória desses homens, que sobreviveram a tanto apenas para morrer dessa forma, serve como um lembrete permanente dos custos humanos da guerra e da importância de manter nossa humanidade, mesmo nos momentos mais sombrios da história. Se esta história tocou você de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos para que possamos continuar contando essas histórias importantes que não devem ser esquecidas. Outros sugerem que se tratava puramente de uma questão de sigilo militar, onde revelar a localização e movimentação dos prisioneiros poderia comprometer operações estratégicas.
Documentos militares japoneses capturados após a guerra revelam ordens explícitas para não marcar os navios de transporte, mesmo sabendo dos riscos envolvidos. Há também teorias de que alguns comandantes japoneses viam a morte dos prisioneiros como uma solução conveniente para o problema logístico de alimentar e abrigar milhares de cativos durante uma guerra cada vez mais desesperada. Independentemente das motivações, o resultado foi uma tragédia humanitária de proporções imensas, onde dezenas de milhares de homens que haviam sobrevivido às condições mais brutais do cativeiro acabaram encontrando a morte nas águas geladas do Pacífico. Não havia ventilação adequada, a comida era escassa e consistia principalmente em arroz deteriorado, a água potável era racionada ao extremo e as condições sanitárias eram inexistentes. Muitos prisioneiros já chegaram ao navio doentes, desnutridos e feridos, tendo sobrevivido a anos de trabalho escravo e maus tratos. Para as famílias dos prisioneiros, muitas nunca souberam exatamente como seus entes queridos morreram, recebendo apenas a informação lacônica de morto em ação ou desaparecido em combate. Para os militares aliados, representou um dos dilemas morais mais perturbadores da guerra. Como continuar atacando navios inimigos, sabendo que alguns poderiam conter prisioneiros aliados? A solução encontrada foi aumentar a pressão diplomática através da Cruz Vermelha Internacional, exigindo que o Japão marcasse adequadamente os navios de transporte, pressão que foi amplamente ignorada pelas autoridades japonesas. Após a guerra, durante os julgamentos por crimes de guerra, essas mortes foram classificadas como violações das Convenções de Genebra, mas muitos dos responsáveis nunca foram punidos adequadamente. Para os raros sobreviventes, a experiência deixou cicatrizes psicológicas profundas, não apenas pela proximidade da morte, mas pela ironia cruel de terem sido atacados por seus próprios aliados. Eles foram resgatados por pescadores chineses depois de dias boiando em destroços. O restante, quase 1.800 homens, morreu afogado ou devorado por tubarões. Ironicamente, muitos desses homens haviam sobrevivido a anos de cativeiro brutal, resistindo a doenças, desnutrição, trabalho escravo e maus tratos constantes, apenas para encontrar a morte pelas armas de seus próprios compatriotas. O submarino USS Shark nunca soube que havia afundado um navio repleto de prisioneiros americanos. Para a tripulação, tratava-se de mais uma vitória contra o transporte militar japonês. A tragédia do Arisan Maru permaneceu desconhecida pelas autoridades americanas até o final da guerra, quando os poucos sobreviventes puderam contar suas histórias. O navio navegava em comboio, tentando evitar os submarinos americanos que patrulhavam as águas do Pacífico, mas em 24 de outubro de 1944, quando se encontrava no Mar da China Meridional, foi avistado pelo submarino USS Shark. Esta é a história de um dos episódios mais trágicos e contraditórios da Segunda Guerra Mundial. O naufrágio dos navios japoneses carregados de prisioneiros de guerra aliados. Se você está gostando deste conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma de nossas histórias bizarras. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Império Japonês controlava vastos territórios no Pacífico, desde as Filipinas até a Birmânia, passando por Singapura e as Índias Orientais holandesas. O problema fundamental desses transportes era que os japoneses se recusavam a marcar os navios com os símbolos da Cruz Vermelha Internacional, que os identificariam como transportes de prisioneiros de guerra e os protegeriam de ataques. Para os comandantes japoneses, isso revelaria informações estratégicas ao inimigo sobre a movimentação de suas tropas e recursos. Consequentemente, esses navios aparentavam ser cargueiros ou transportes militares comuns,
tornando-se alvos legítimos para submarinos e aviões aliados. Entre 1942 e 1945, estima-se que cerca de 126 mil prisioneiros de guerra foram transportados nesses navios, em condições absolutamente desumanas que violavam todas as convenções internacionais sobre tratamento de prisioneiros. O caso mais trágico ocorreu em outubro de 1944, quando o navio Arisan Maru partiu de Manila, nas Filipinas, com destino ao Japão. O comandante do Shark, seguindo as ordens de guerra e sem qualquer forma de identificar que se tratava de um transporte de prisioneiros, ordenou o disparo de torpedos. Das aproximadamente 1.800 pessoas a bordo do Arisan Maru, apenas 5 prisioneiros americanos sobreviveram. Mas o Arisan Maru não foi um caso isolado. Pelo contrário, foi apenas o exemplo mais mortal de uma prática sistemática que resultou em dezenas de naufrágios similares. Alguns historiadores argumentam que os japoneses deliberadamente utilizavam os prisioneiros como escudos humanos, apostando que os aliados não atacariam navios se soubessem que continham seus próprios soldados. O legado desses naufrágios é complexo e doloroso. Hoje, os naufrágios dos navios do inferno japoneses são lembrados como um dos capítulos mais sombrios da Segunda Guerra Mundial.